Queridos amigos, bom início de quaresma, quarta-feira de cinzas. Começamos um novo tempo litúrgico na igreja que nos desafia, nos convida, nos motiva, nos chama à conversão. E essa mudança de vida, essa transformação, ela só acontece de verdade iluminada pela palavra de Deus. Nós, nesse nosso caminho, nesse nosso itinerário diário, vamos acolhendo os ensinamentos da palavra e vamos tornando esta palavra, que é viva e eficaz, em vida plena para nós, para aqueles que estão conosco e particularmente para os irmãos que mais sofrem. Todo ano a igreja coloca um tema para se meditar nessa quaresma, sempre em sintonia com as três grandes práticas que desde o tempo de Jesus, desde o povo da primeira aliança, são realizadas como caminho de encontro com o essencial. Então, este ano, ao meditarmos a campanha da fraternidade, que vai nos instigar, vai nos desafiar, vai nos abrir os olhos sobre a realidade da fome, que nesse pós-pandemia se agravou muito, nós queremos olhar esse tema, acolher as proposições dos nossos bispos e principalmente unir esta reflexão, essa atitude às três grandes atitudes do jejum, da oração e da esmola. Veja que no texto de Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 6 e 16 a 18, que é o texto que todos os anos nós ouvimos na quarta-feira de cinzas, Jesus, ao falar para os seus, ele está ainda naquele grande discurso, ele fala que, em primeiro lugar, é preciso a esmola. Não só como algo que sobra ou um pouquinho que não mexe com o nosso ser, com a nossa vida, mas a esmola como realidade que nos leva ao encontro com o irmão, porque a esmola ela sempre é em relação ao irmão. Nós repartimos, nós socorremos, nós ajudamos, nós cuidamos, isso é esmola. As pessoas pensam que a esmola é tirar 5 centavos do seu bolso, 10 centavos, uma moedinha. Tudo bem que se uma grande multidão fizer isso, já vai ser um efeito. Mas naquele momento, naquela hora, às vezes só isso não ajuda. Porque esmola não é só o dinheiro, a nota, a moeda, mas é o gesto. É a atitude que nos faz sair do superficial, daquilo que é, assim, banal até muitas vezes, não é? Para ir para o essencial, para o profundo, para o intenso. É uma atitude de desprendimento, porque cada vez que nós partilhamos, ao invés de ficarmos mais pobres, não, nós enriquecemos, porque estamos socorrendo o próprio Senhor. Lembremos que esse ano estamos lendo o Evangelho de Mateus e lá no finalzinho ele vai dizer: toda vez que fizeste a um desses pequeninos, foi a mim que o fizeste. Depois, a segunda grande atitude do texto é a oração, o ato de rezar, o ato de orar, que não é somente palavras, que não é exposição, que não é postura. Claro que a postura corporal, o local, o momento, o estilo ajuda muito no encontro com Deus. Porque daí, nesse tempo, além de nos encontrarmos com os irmãos, nós precisamos nos encontrar cada vez mais com Deus. E a oração é o caminho. A oração é o ritmo. Só que muitas vezes as pessoas pensam que a oração é dizer algumas palavras, é repetir algumas coisas decoradas.
E a oração não é, a oração é encontro com Deus. Mais do que falar, escutar. Escutar essa palavra, escutar essa força que está dentro de nós e que nos impulsiona a ir ao encontro do irmão, da irmã, como eu sempre gosto de frisar, daquele que mais precisa. E a terceira atitude que transforma, que modifica, que infelizmente nós temos muito pouca presença, é o jejum, que agora está sendo redescoberto pela medicina, mas o jejum como algo para nós, essa mudança no relacionamento comigo mesmo, você com você, eu com eu, porque essa realidade do jejum nos ajuda a colocar em ordem a nossa casa, a nos controlar, a fazer com que a gente faça a experiência também de partilhar. Porque jejum feito só de não comer agora de manhã, ou 1 ou 2 vezes por semana, comer carne, ficar sem comer carne, não sei se ela é essencial. Porque quantos irmãos nossos estão uma vida inteira sem comer carne? Muitas pessoas não comem carne vermelha, mas comem carne de peixe. E aí, o mandamento não é para carne? Então, sabe, eu não vou comer carne, mas daí faz aquela mesada grande, farta, e esquece do segundo passo, que o jejum nessa hora, e o jejum cristão nosso de fé, é aquele que acontece para socorrer o irmão e a irmã. Porque aquilo que eu não como, aquilo que eu me privo, aquilo que eu consigo me dominar, eu ofereço para quem não tem. Imaginemos uma pessoa que vai fazer o propósito de passar ao longo dessa quaresma sem comer carne. Ok. Então, o valor que iríamos gastar com esse propósito de comprando a carne, então não vamos comprar, não vamos gastar, esse valor precisa ser revertido em atitudes de cuidado. Senão o jejum só por não comer e encher a barriga de outras coisas, não sei se tem valor. Ele deve, é o mandamento da igreja, né? Não comer carne, mas fica esse detalhe de que só não comer por não comer, ele por si só não vai ter efeito. Não vai produzir o efeito que precisa, que é a transformação, que é ter um coração sensível, que é ter um coração alegre, porque o texto vai dizer, não desfigure o rosto, para que os outros vejam. Assim sendo, meus queridos amigos, começarmos juntos essa quaresma é mergulharmos num tempo forte, num tempo intenso, num tempo em que precisamos revisitar, reavaliar nossos estilos de vida, nossa maneira de viver, nossa relação com Deus, com o irmão e conosco mesmo, ou na ordem do Evangelho, com os irmãos, com Deus e conosco mesmo. Eu gostaria de terminar esse vídeo lembrando que por aí, pela internet, estão rodando várias falas, um tanto quanto perigosas, que não é para ajudar na campanha da fraternidade, falando mal dos bispos, da CNBB, do Santo Padre, o Papa Francisco. Lembremos que uma coisa é não concordar e outra coisa é difamar. Mais ainda, lembremos que quem não está em comunhão com os bispos e com o Papa não tem como rezar o creio na igreja. Não tem, não dá, porque a comunhão que existe entre nós é a comunhão divina que age pela presença dos nossos bispos, do Santo Padre o Papa. Por isso, se você receber algum desses vídeos, não dê bola, não dê atenção. São pessoas que infelizmente ainda não entenderam
como é que funciona, como é que é ser igreja católica, ser igreja de Cristo, ser igreja sinodal. Então, ao longo desta quaresma, vão pensando nesses detalhes. Domingo de Ramos haverá a coleta da solidariedade, que é usada em várias frentes pelo mundo afora. Então, vamos no Brasil afora, desculpe, vamos pensar, vamos ser generosos, é um gesto de partilha. Lembremos que jejum e esmola é caridade, é o nome bonito da caridade. E que sem eles, sem este gesto de partilha e de socorro, nosso jejum e nossa esmola, não sei como é que vai ser vivida. Que Deus nos abençoe, que possamos fazer esse tempo de conversão muito fecundo e unidos permaneçamos na força do Senhor. Um grande abraço, Deus te abençoe.